Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Letras. Integrantes: Eliette, Elisete, Juliana, Luciano, Nathalie, Priscila e Thalita. Orientadora: Cleciane Maria da Silva. Turma de 2022. Sala 3, Grupo 6. Olá, meu nome é Nathalie de Fátima Fernandes de Souza, sou do curso de Licenciatura em Letras do Polo de Brotas. Olá, meu nome é Juliana Rodrigues Carvalheiro, estou cursando o 8º período de Letras da Univesp, no Polo de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Olá, meu nome é Thalita, sou estudante de Letras na Univesp e sou do Polo de Mogi das Cruzes. Olá, eu sou Luciano Guadaim, sou estudante do 8º período de Letras da Univesp, Polo Assis. Olá, meu nome é Elisete Patrícia Garcia, curso Letras no Polo Céu São Rafael, em São Paulo. Eu sou a Priscila Pericini de Assis, sou aluna do curso de Letras da Univesp, no Polo Orlândia, estado de São Paulo. Olá, eu sou Eliette, estudante do curso de Letras, Polo Itanhaém. Tema do trabalho: preconceito linguístico como barreira cultural e social no Brasil. Definição de preconceito linguístico. Preconceito linguístico é um fenômeno social que ocorre quando uma determinada variedade da língua é considerada inferior à outra. Isso geralmente acontece em comparação à norma padrão. Cada uma dessas variações carrega uma história, uma cultura e uma identidade. Essas variedades influenciam as oportunidades educacionais, sociais e principalmente profissionais. Este estudo se justifica pela necessidade de aumentar o debate sobre o preconceito linguístico e modos de combatê-lo. Além disso, procura contribuir com a formação de professores e profissionais da área da educação, incentivando assim práticas pedagógicas mais inclusivas e alinhadas com a valorização da diversidade linguística. O conceito linguístico é um desafio muito grande enfrentado por pessoas que não utilizam a variedade padrão da língua portuguesa. Esse preconceito contribui para a exclusão social, para a desvalorização cultural, reforçando estereótipos negativos, dificultando o acesso a oportunidades educacionais e profissionais. Por isso é importante compreender esse fenômeno e é essencial para promover a equidade e a inclusão social, promovendo assim o respeito pela diversidade. Mesmo em um país tão plural quanto o Brasil, ainda é comum que as diferentes formas de falar sejam desvalorizadas, especialmente quando associadas a regiões ou classes sociais. Diante desse cenário, decidimos desenvolver nosso trabalho com o objetivo de analisar a forma como o preconceito linguístico atua como uma barreira cultural e social, dificultando a inclusão e a valorização da diversidade linguística no país. Identificar como esse preconceito se manifesta no nosso dia a dia, seja por meio de piadas, correções constrangedoras ou da ideia de que só a norma padrão é correta. Compreender como a língua se relaciona com o poder e com a identidade social. Falar é mais do que comunicar, é afirmar quem somos. E, infelizmente, certas formas de expressão ainda são vistas como inferiores, o que reforça desigualdades históricas. Por fim, buscamos investigar os impactos desse preconceito em 2 espaços fundamentais, a escola e o mercado de trabalho. Nesses ambientes, o modo de falar pode abrir ou fechar portas, influenciando diretamente nas oportunidades e na forma como as pessoas são tratadas. Com este trabalho, nosso objetivo é reforçar a importância do respeito à pluralidade linguística e mostrar que toda forma de falar tem valor e merece ser reconhecida.
Eu vou apresentar a fundamentação teórica do meu trabalho de conclusão de curso. Para embasar teoricamente esse trabalho, utilizei autores renomados que discutem importantes conceitos sobre linguagem, sociedade e educação. Primeiramente, cito a pesquisadora Marli Quadros Leite, que contribui importantes reflexões sobre a linguística aplicada e o ensino de línguas, enfatizando a necessidade de práticas pedagógicas que valorizem a diversidade linguística. Em seguida, eu menciono o Pierre Bourdieu, com sua obra de 1982, na qual ele discute a relação entre linguagem, poder e sociedade. Seu conceito de hábitos linguístico foi essencial para compreender como as práticas discursivas refletem e reproduzem as estruturas sociais. Também utilizo os estudos de Carlos Alberto Faraco, de 2005, que aprofundam a discussão sobre a variação linguística, mostrando a importância de desconstruir preconceitos e valorizar a pluralidade no uso da língua. Por fim, menciono Marcos Bagno, com sua obra de 99, onde ele denuncia o preconceito linguístico e defende uma educação linguística inclusiva, que respeite as variedades da língua falada pelos diferentes grupos sociais. Esses autores fornecem a base teórica para sustentar a minha pesquisa e para refletir criticamente sobre o papel do ensino da língua portuguesa em uma sociedade diversa e muito desigual. Agradeço pela atenção e até breve. De acordo com as ideias de Marcos Bagno, o preconceito linguístico ocorre quando variedades da língua são vistas como inferiores em relação à norma padrão, sendo também associadas como falta de educação ou de inteligência. Além disso, o autor faz reflexões sobre a discriminação de grupos sociais historicamente marginalizados, como, por exemplo, negros, indígenas, entre outros. Ele também entende a língua como um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído. A língua é uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os falantes, por meio de suas interações sociais, seja pela fala ou pela escrita. Para Bourdieu, existe uma relação entre língua, poder e identidade social. Esse autor propõe que a língua é um instrumento de dominação, porque a imposição da norma padrão como única forma legítima de comunicação social deslegitima os falantes de outras variedades linguísticas. Acaba assim criando um ciclo de exclusão social, principalmente para as classes mais baixas e grupos em situações de vulnerabilidade. Ou seja, para esse autor, o preconceito linguístico não é apenas uma questão de normas gramaticais, mas sim de poder e de controle social, onde a língua funciona como um marcador de status. Metodologia de pesquisa. Este estudo utilizará a metodologia de pesquisa bibliográfica baseada na análise de livros, artigos acadêmicos e documentos oficiais que abordam o preconceito linguístico e suas implicações sociais. A pesquisa será qualitativa, visando a compreensão aprofundada do fenômeno a partir da literatura científica. A abordagem teórica será fundamentada em autores da área da linguística e da sociologia da linguagem. O estudo também analisará políticas educacionais e diretrizes que tratam da inclusão linguística e da valorização da diversidade na escola. O preconceito linguístico é uma forma de exclusão social. Ocorre quando se julga negativamente uma pessoa ou um grupo de pessoas pela forma que elas falam, sem levar em consideração a existência das variações naturais da língua. No Brasil, que é um país grande em extensão territorial, isso fica visível nas críticas aos sotaques regionais, aos modos populares de se falar. O preconceito linguístico contribui para a marginalização de sujeitos
dificultando a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e plural. A sociedade valoriza excessivamente a norma padrão de língua portuguesa em detrimento das demais variedades linguísticas por entendê-las erradas, inferiores, o que é um equívoco, pois todas as formas de falar são importantes. Todas as formas de falar devem ser valorizadas, pois a língua, o modo de falar das pessoas está diretamente ligado à sua origem, à sua história, à sua identidade. O preconceito linguístico, ele está presente inclusive no ambiente escolar, quando os alunos são desestimulados a utilizar suas variedades linguísticas. Um exemplo para elucidar essa ocorrência do preconceito linguístico pode ser utilizado como exemplo a interrupção de uma pessoa quando ela está falando para corrigir um termo que ela utilizou e foi entendido como errado. É essencial combater o preconceito linguístico para promover justiça social e garantir que todos tenham o direito de se expressarem sem sofrerem discriminação. Isso exige uma mudança de mentalidade, inclusive no ambiente escolar, onde a valorização da diversidade linguística deve ser uma prática diária, cotidiana. Encerramos aqui esta reflexão sobre o preconceito linguístico, uma das manifestações mais persistentes e invisíveis das desigualdades sociais. Longe de se restringir ao plano da linguagem, essa forma de discriminação está profundamente enraizada nas estruturas de poder, nas hierarquias sociais e nas políticas de normatização cultural. O preconceito linguístico opera com um mecanismo de exclusão simbólica que deslegitima modos de fala associado a determinadas classes sociais, regiões e grupos étnicos, naturalizando a ideia de que há uma única forma correta de se falar, geralmente aquela associada às elites urbanas e escolarizadas. Tal lógica contribui para a marginalização de sujeitos e comunidades, restringindo seu acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e a espaços de prestígio social. Nesse cenário, a escola ocupa um lugar estratégico. Ela pode funcionar como uma reprodutora de estigmas ou como espaço de resistência e transformação. Para isso, é imprescindível que o ensino da língua portuguesa deixe de ser pautado exclusivamente pela imposição da norma padrão e passe a reconhecer as diferentes variedades linguísticas como expressões legítimas da identidade, da história, da cultura desses falantes. Os educadores, como mediadores do saber e agentes formadores da consciência crítica, desempenham um papel central nesse processo. Cabe a eles promover uma abordagem linguística que valorize a diversidade, estimule o respeito às variações e contribua para o letramento crítico dos estudantes. Entretanto, essa tarefa não pode ser isolada. É necessário um esforço coletivo, envolvendo políticas públicas, formação docente, produção de materiais didáticos inclusivos e uma profunda revisão das práticas avaliativas. Uma educação linguística verdadeiramente inclusiva exige mais do que o ensino da gramática normativa. Exige o desenvolvimento da competência sociolinguística e da consciência crítica, permitindo que os estudantes compreendam a linguagem como uma prática social e ferramenta de empoderamento. Pois promover uma educação linguística inclusiva é mais do que ensinar regras gramaticais, é formar cidadãos críticos, conscientes e respeitosos diante da riqueza cultural que nos cerca, contribuindo assim na formação de uma sociedade onde todas as vozes sejam ouvidas, respeitadas e valorizadas. Chegamos ao final desse vídeo e gostaria de agradecer a todos que acompanharam a apresentação desse trabalho. Uma reflexão necessária sobre a diversidade e a valorização das variedades linguísticas.
Como vimos ao longo da exposição, o preconceito linguístico é uma forma velada de discriminação que afeta profundamente a identidade e a autoestima de diversos grupos sociais. Refletir sobre esse tema é fundamental para que possamos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e consciente da riqueza da nossa língua. A língua viva é plural e diversa. Não existe uma maneira errada de falar, mas sim diferentes formas de expressão que refletem a história, a cultura, a vivência de cada indivíduo. Combater o preconceito linguístico é, acima de tudo, promover o respeito e a valorização das múltiplas identidades que compõem o nosso país. Agradeço novamente pela atenção de todos e espero que esse trabalho tenha contribuído para ampliar o debate sobre o tema. Fico à disposição para eventuais perguntas e reflexões e muito obrigado. Como afirma Marcos Bagno, não existe certo ou errado na língua, existe adequado ou inadequado à situação, que possamos levar essa reflexão adiante. Obrigado.